Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu quero convidar os irmãos, quem tem Bíblia pode abrir a sua Bíblia e quem não tem pode acompanhar aqui pela tela. João 2, versículo 11, 1 a seguir, peço desculpa. João 1, versículo 1, desculpa. João 2, versículo 1. Eu enganei-me no início, Maria, desculpa. Perdoa. Os irmãos já encontraram, dizem amém? Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não têm vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os sinais de Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Oh, aleluia. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo número 3, que é onde nós vamos começar a analisar a palavra do Senhor. E faltando o vinho. A primeira lição que nós tiramos deste capítulo, deste breve trecho da Bíblia, é que faltou o vinho. Nós temos um casamento, temos umas bodas de um casamento, e faltou o vinho. Não sei se os irmãos sabem, não sei se os irmãos já alguma vez ouviram isso, mas na lei judaica era permitido processar legalmente em tribunal o descontentamento com alguma coisa nas bodas de um casamento. E faltou o vinho. Se um dos convidados quisesse por isto sentir-se lesado e levar as pessoas que estavam responsáveis pela organização, portanto a família da noiva, a tribunal, podiam fazê-lo. E era lícito, era legítimo, porque estava observado na lei judaica. E os noivos então, por algum motivo, a Bíblia não fala se foi convidados demais, a Bíblia não fala se foram eles que compraram vinho de menos, a Bíblia não fala a origem deste problema, mas o problema existia e os noivos não tinham vinho suficiente para os convidados. Este é o facto. Segundo facto que eu vejo neste versículo: a mãe de Jesus chegou-se a Jesus, ela viu este acontecimento, ela viu o problema e dirigiu-se a Jesus e disse-lhe: eles não têm vinho. Eu vejo aqui 2 coisas na mãe de Jesus. Em primeiro, visão de cristão. Ela observou um problema e não ficou quieta à espera que ele se resolvesse sozinho. Ela observou um problema e não espalhou esse problema. Ela observou um problema e foi tentar arranjar uma solução para o problema. Muitos de nós, talvez, não faríamos nada, não tenho nada a ver com isso, não é nada comigo. Não fui eu não fiz nada, os noivos é que não vigiaram. Muitos de nós talvez até pensassem: não, eu vou dizer ao irmão: oh, irmão, já viste ali o que aconteceu? Os noivos esqueceram-se do vinho, não trouxeram vinho suficiente. E agora como é que vai ser? Eles estão tramados.
Só Deus para ter misericórdia. Maria não fez isso. Maria podia ter falado com os noivos, mas seria difícil para os noivos comprarem vinho na hora da boda. E talvez até o orçamento já nem chegasse para comprar vinho. Ela podia ter falado com o mestre de sala, que era perito nisto. O mestre de sala era quem provava as comidas, os vinhos. Era a profissão dele. Ele saberia como resolver, talvez. Mas Maria também não viu solução nele. Com quem é que Maria foi ter? Com quem é que Maria foi ter? Jesus era um convidado. Maria foi ter com Jesus. Versículo número 4. Depois de Maria falar com Jesus e lhe pedir a solução para o problema, o que é que Jesus fala? Mulher, que tenho eu contigo. Ponto primeiro, mulher, que tenho eu contigo. Jesus não estava a desrespeitar a sua mãe. O termo original hebraico para o significado de mulher aqui seria o equivalente a senhora no português de hoje. Não é desrespeito. Mas Jesus estava a mostrar algo muito importante naquele momento. Maria foi falar com ele na fé que ele podia fazer alguma coisa. E ele estava a mostrar, ela foi falar com ele, Jesus, Filho de Deus. E Jesus estava a mostrar, eu sou Filho de Deus. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Aleluia. Segunda parte do versículo fala então, ainda não é chegada a minha hora. Eu quero falar com os irmãos uma coisa muito interessante hoje. Muitas vezes nós chegamos para Deus, Deus, eu tenho pressa, como o salmista lá no Salmo 60, né? Senhor, vem com pressa, eu estou com pressa, eu estou aflito, socorre-me, Senhor. Mulher, homem, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Muitas vezes nós queremos o milagre na hora, mas não estamos prontos para o receber. Muitas vezes nós queremos o milagre na hora, mas não era a hora indicada para o receber. Pode ser que não seja você que venha a sofrer com o receber o milagre antecipadamente, mas alguém que está perto de si. E Deus, Ele faz as coisas de forma perfeita. Ele sabe melhor para nós o que é o tempo certo para recebermos as coisas. O que é que Maria respondeu a isto? Maria podia ter reclamado com Jesus. Tecnicamente ele era filho dela. Maria podia ter dito, mas porquê, Senhor? Porquê é que não podes fazer? Ela não questionou. Ela não questionou. E outra coisa que eu acho relevante neste versículo, no anterior, ou seja, no 4, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ainda não era tempo dele trabalhar. Mas no versículo 5, Maria vai junto dos empregados, vai junto dos servos, e ela fala para eles o quê? Fazei tudo quanto ele vos disser. Não é a hora de Jesus fazer nada, mas Maria tinha uma coisa para fazer. Não é hora de Jesus fazer nada, mas você tem uma coisa para fazer. O nosso milagre, ele depende da nossa ação. Eu não posso ficar à espera do meu milagre chegar sentadinho, sem fazer nada. A palavra de Deus, ela diz-nos, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmão Ivo, você passa a vida a falar desse versículo. Eu falo muito desse versículo. E eu falo muito desse versículo porque o meu Deus, Ele faz tudo aquilo que nós precisarmos. Mas primeiro está o reino dEle. E nós vamos ver mais para o final o porquê disso. Fazei tudo quanto Ele vos disser. Ela não disse fazei o que eu vos disser. Ela não disse vinde ter comigo. Ela não disse fazei o que o mestre de sala mandar. Ela não disse fazei o que o noivo mandar. Ela disse fazei tudo quanto Ele disser. Nós às vezes procuramos seguir as ordens das pessoas que estão ao nosso lado. Procuramos orientação das pessoas que estão perto de nós. Procuramos orientação e amém. Se for de Deus, amém. Mas a primeira orientação que nós devemos buscar é a orientação do Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus não morreu na cruz. A cortina do templo não se rasgou para eu e você
termos que depender na mesma dos sacerdotes, termos que estar dependentes dos outros na mesma. Não. Jesus, Ele morreu na cruz para que aquela cortina se rasgasse, para nós termos acesso direto ao Santo dos Santos. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. A palavra de Deus ainda vem a falar. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Cabiam 2 ou 3 metretas. Para os irmãos que possam não saber a quantidade de vinho a que isto equivaleria, eu andei a pesquisar um bocadinho e isto era uma quantidade de mais do que 430 e qualquer coisa litros e inferior a 648 litros, se não estou em erro. São 2 ou 3, então a medida é entre 430 e qualquer coisa e 640 e qualquer coisa. Litros de vinho. Litros, pronto, de água neste caso, mas já me estou a adiantar, os irmãos perdoem-me, tá? Muitos litros de vinho. Mas uma coisa que eu acho curioso neste versículo é que estas talhas eram para o quê? Para a purificação dos judeus. Era costume, não era lei, era costume, hábito religioso, os judeus lavarem as mãos e os pés nestas talhas, usarem água destas talhas. Eles não entravam para dentro das talhas, tá, irmão? É muito grande. Eles usavam água dentro destas talhas para lavar as mãos e alguns, até mais ousados, lavavam os pés também, para simbolizar a purificação então, para poderem entrar à festa purificados. Aleluia! E Jesus falou para os servos: enchei de água essas talhas. E eles encheram-na até... Encheram-na até... Encheram até cima, até chegar ao topo. A água, nós sabemos que ela tem por símbolo Jesus, o rio, o Espírito Santo, a vida, a palavra de Deus. Oh, Deus seja louvado, meu amado, minha amada. Você quer um milagre? Eu quero um milagre? Sabe o que é que nós temos que fazer primeiro? Encher até cima, até transbordar. Você quer festa, quer alegria? Encha até cima primeiro, até transbordar. Não fica à espera que Deus faça um milagre sem você ter nada. Moisés, quando ele abriu o mar, quando Deus abriu o mar para ele, Deus disse: usa o que tens na tua mão. E Moisés usou o cajado para fender as águas. Deus não disse: usa o que está aqui na minha mão. Deus não disse: eu vou fazer por ti. Não, Deus disse: usa o que tens na tua mão. O que eu tenho na minha mão, o que você tem na sua mão. O que você pode fazer, o que eu posso fazer. É isso que Deus vai usar para fazer o seu milagre. A palavra ainda nos fala, meu amado. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Que eles a encheram até cima. E Jesus disse-lhes logo a seguir: tirai agora e levai ao mestre da sala. Repare-se e ressalto que Jesus nem oração ele fez por isto. Jesus não fez nenhum passo de magia, de ilusão, como os ilusionistas fazem. Não bateu com a varinha mágica. Não, Jesus disse: enchei, e depois disse: levai. Jesus, não há registro sequer dele ter tocado nas talhas. Sabe o que é que isto me ensina, meu amado? Sabe o que é que isto me diz? A palavra dele é o suficiente. A palavra dele chega. A palavra dele é tudo o que você precisa. Mas só depois de você se encher, só depois de você começar a transbordar, aí é que o milagre vai acontecer. Aí a sua palavra: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei. A palavra de Deus fala-nos isso. Uma palavra de Jesus
vem mais a palavra do Senhor a dizer. E eles levaram. O que é que eles fizeram? Obedeceram. Mais uma vez. Obediência. E logo o mestre de sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre de sala ao esposo e disse-lhe: primeiro, normalmente nos casamentos põe-se o vinho bom e depois então, quando as pessoas já estão saciadas, vem então o vinho mais fraco. Mas tu fizeste o contrário. Mandaste primeiro o vinho fraco e agora mandas o vinho bom. Pobre do noivo, ele não sabia o que estava a acontecer. Ele não sabia o que estava a acontecer. Ele não tinha nem noção do problema da falta do vinho. Porquê? O que é que começou lá atrás? Maria vigiou. Não falou do milagre, não falou do faltar, do problema, não falou de nada para ninguém, a não ser para Jesus. Então mais ninguém ficou a saber, até o milagre acontecer. Muitas das vezes o nosso problema é que falamos demais. O cristão tem hábito de falar demais para reclamar, para contar os milagres antes deles acontecerem, para contar os milagres quando eles estão a acontecer. Sabe qual é o problema disso? É que tem muita gente que nos ama e que quer o nosso bem, mas tem muita gente também que não, nem por isso. É triste, mas é a realidade, é a verdade. O inimigo às vezes usa as pessoas, até que nos são mais próximas, para trazer coisas más à nossa vida. E Maria aqui ensinou-nos algo muito interessante. Este milagre, se Maria tivesse contado para alguém, talvez não se concretizasse. E nós vemos então, todo o decorrer desta história fez-se no silêncio. Porque Maria só falou com Jesus. E vemos a ver então que este foi o primeiro sinal de Jesus. O que também é interessante. Estamos a observar um casamento e o primeiro sinal de Jesus é num casamento, que é um início de uma família. Exatamente aquilo que Deus fez no Jardim do Éden lá atrás. Uma família. Antes de Deus formar a igreja, antes de Deus formar mandamentos, antes de Deus formar tudo, Ele formou família. Deus é bom, meus amados. Mas irmão Ivo, o que é que você está a querer chegar com isto tudo? Nós vemos primeiro, Maria, ela recorreu a algo muito interessante. E é a primeira chave que você tem para o seu milagre, ou uma das. É a oração e a vigilância. Depois, nós vemos algo ainda também muito interessante e muito fulcral mesmo para o nosso milagre. É a obediência. A obediência. Junto com a terceira, que é a fé. Porque a revelação do Espírito Santo a Maria e a fé dela, que Jesus faria o milagre quando ela falou com os servos, fez com que o processo andasse. Porque Maria teve que falar com os servos. Era a parte dela, era o tempo dela fazer alguma coisa. E a obediência foi o que trouxe este milagre. Mas tem uma coisa muito interessante que o pastor Paulo falou no início e até tocou no meu coração, sobre o amor. Se Maria não amasse, ela não se importaria com o problema. Se ela não se compadecesse daquele noivo, daquela noiva, ela não se importaria com o problema. É muito interessante, irmãos. O amor é uma coisa linda. Mesmo quando as coisas não nos dizem respeito, mesmo quando não é conosco. Aleluia. Oh meu Deus, e a oração de intercessão de Maria junto de Jesus.
foi muito importante para a resolução deste problema, porque foi o catalisador que despolutou tudo isto. Foi isto que iniciou todo este processo de milagre. Foi a Maria ter intercedido por aquele casal. A compaixão e a intercessão. Estou-me a desviar do objetivo inicial. Se nós compararmos esta situação com a situação do povo de Israel, que o pastor Paulo nos falou na pregação dele de sábado, se nós formos a analisar, o povo de Israel saiu do Egito. Eles saíram com fé, eles saíram obedientes, eles saíram em oração a Deus. No meio do caminho, pelo facto da fé se começar a desfalecer. E isto é o que acontece quando a nossa fé desfalece. Quando pela fé se começar a desfalecer, eles deixaram de obedecer. Eles começaram a ser teimosos e começaram a orar a deuses estranhos. Porque quando Moisés subiu no monte, eles fizeram uma estátua de um cordeiro para adorar o cordeiro. Ao contrário do que aqui aconteceu nesta situação, o povo de Israel decidiu deixar o caminho de Deus, perder a sua fé, perder a sua obediência e deixar de orar no sentido correto. E o que é que aconteceu por causa disto? De todo o povo de Israel que saiu do Egito, uma viagem que a pé se faria entre 1 a 2 meses, demoraram 40 anos. Repita aí comigo, 40 anos. É uma diferença grande, irmãos. De 2 meses no máximo para 40 anos. Pela desobediência que foi despolutada pela oração no sentido errado, que foi despolutada pela falta de fé. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. De todos os que saíram do Egito, nós sabemos que só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Eu imagino que fossem milhares de judeus, porque o faraó tinha medo do povo judeu, porque eles multiplicavam-se muito. Por isso é que houve esta escravização do povo de Israel, como nos explicou o pastor Paulo no sábado. Porque o faraó ficou com medo do povo de Israel, porque eles multiplicavam-se muito. Portanto, eu imagino que eram milhares. Esses milhares todos, em 40 anos, morreram todos. Ficaram todos pelo deserto. Pela desobediência, a falta de fé e a oração no sentido errado. Mas olhe, meu amado, olhe, minha amada, a fé, ela vem pelo e ouvir o quê? Amém. Então você tem uma solução para a falta de fé. É uma solução bastante fácil. Basta você ter um bocadinho de esforço. O nosso cérebro é por natureza preguiçoso. É. Tudo aquilo que vai gastar energia, pastor, tudo aquilo que vai gastar energia, irmãos, o nosso cérebro diz, não faças isso, eu estou muito cansadinho, não, deixa-me estar, estou bem. Então, é uma luta cada vez que você vai fazer alguma coisa para a vontade de Deus. É uma luta. É difícil. Cansa, porque o seu cérebro não quer. Mas olha, a palavra de Deus, ela fala coisas muito interessantes, mas os cientistas às vezes também se saem com umas coisas muito interessantes. E os cientistas descobriram que o ser humano, mesmo os mais inteligentes, usam no máximo cerca de 15% da capacidade do cérebro. Mesmo as pessoas com o QI mais elevado, por causa da preguiça do nosso cérebro. Mas aí é que está o segredo. O momento que você começar a lutar contra o seu cérebro, a sua mente, ela tem muito poder. Porque a palavra de Deus, ela diz que aquilo que nós pedirmos acreditando já que foi feito, acontece o quê? Será concedido. É verdade, irmãos. Agora, aprender a controlar o nosso cérebro é uma coisa difícil. Na hora que a gente está com fé, que vamos acreditar, na mesma hora o inimigo lança pensamentos contrários. Já viu? É fácil uma coisa dessas? Dá para lidar com uma coisa dessas? O inimigo manda a pessoa do lado, não, o teu sonho é muito grande, não penses nisso, deixa lá isso.
Ah, não, o milagre que tu queres não vai acontecer assim, vai acontecer do outro jeito. É muito interessante, o inimigo é esperto, ele é esperto. Mas a minha Bíblia, e eu creio que a sua também, ela fala duas coisas muito interessantes. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E vem seguir Paulo falar novamente, somos mais do que... Não é perdedores, não? Não é? Somos mais do que... Então se você já é mais do que vencedor, por que é que eu vou acreditar em vozes que me dizem o contrário? Por que é que eu hei de acreditar em palavras que me dizem o contrário? Palavra de Deus, meus amados, ela tem solução para tudo. Porque a palavra, ela diz-nos que Jesus é a palavra, ou o verbo. E Ele esteve no meio de nós. E Ele por tudo foi tentado, mas em nada falhou. E Ele disse, tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse também em outra ocasião, que maiores sinais fariam os discípulos do que aquilo que viram Ele fazer. Então se Jesus venceu o mundo, e Ele diz que maiores sinais farão os discípulos, aqueles que o seguem. Quem é um discípulo de Jesus aqui? Amém. Glória a Deus. Então você tem por obrigação, se acredita nesta palavra que está aqui, de vencer o mundo. Você tem por obrigação de vencer as batalhas, porque a palavra de Deus diz, em tudo, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou o teu Deus. Meu amado, minha amada, nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós somos fracos, mas Ele nos fortalece. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa muito interessante que esta pregação nos leva a ver é que esta água foi tornada em vinho. O vinho simboliza a alegria. Jesus, neste casamento, Ele trouxe a alegria. Aquilo que podia ser prisão, aquilo que podia ser indenização, aquilo que podia ser prejuízo, Deus transformou em alegria. Deus transformou em lucro. O meu Deus, o seu Deus, aquilo que foi criado para tentar envergonhá-lo, seja fiel e obediente. Tenha fé e fale com Ele todos os seus problemas só com Ele. E aquilo que foi feito para a sua vergonha será transformado, será usado para a glória dEle na sua vida, meu amado. Oh, aleluia. E olha, tem mais duas coisas muito interessantes. Oh, aleluia. Tem mais duas coisas muito interessantes, meu amado. É que quando Jesus vem, pode demorar aos nossos olhos. Pode parecer demorado. Porque Deus tem uma noção, uma visão de tempo bem diferente da nossa. Porque a palavra de Deus diz mesmo, para Ele, um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo, o conceito de tempo para Deus é muito relativo. Se nós falarmos em ciência, um dia na Terra tem aproximadamente 24 horas, porque é o tempo que a Terra demora a rodar sobre si mesma. Mas há planetas que demoram 224 dias terrestres a rodar sobre si mesmo. Então um dia nesse planeta demora 224 dias. Nós não podemos achar que nós somos mais do que Deus para dizer que é hoje, porque o hoje para Ele é relativo. Deus não se rege pelo tempo do ser humano. Deus não se rege pelo tempo da terra.
Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. 1 milhão de anos para Ele não é nada. 1 milhão de anos para Ele não é nada. Então de que é que nós reclamamos? Quantos anos esteve Jó com os filhos mortos, os 10 filhos mortos, sem gado, com a mulher a dizer-lhe para negar a Deus, com os amigos a acusá-lo, cristãos, porque eram amigos dele, estavam a dizer que ele tinha pecado, que ele estava assim porque tinha pecado. Quantos anos Jó esteve nesta situação, com chagas no seu corpo, com lepra no seu corpo? E Jó, ele reclamou de Deus. Jó falou contra Deus. Jó deu ouvido a esta gente. Jó pediu para morrer. O que é que Jó fez? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele veio nu ao mundo. Nós viemos nus ao mundo. Tudo o que nós temos não é nosso. Não se iluda. A roupa que eu tenho no meu corpo, o que eu tenho em casa, nada é meu. O dinheiro que eu tenho na conta, não é meu. É Deus que permite que eu tenha, para eu gerir, para a honra e glória dEle. Quando Jesus demora para nós, que Ele é sempre no tempo certo, não é Ele que está demorado, somos nós que estamos apressados. Jesus vem, mas vem com abundância. 400 a 600 litros de vinho, irmão. 400 a 600 litros de vinho. E melhor do que isso, vinho bom, diz a Bíblia. Eu creio que o casal não comprou vinho mau. Eu creio que o casal não queria que os convidados ficassem insatisfeitos com a festa. Eu creio que o casal comprou o melhor que aquilo que lhes era permitido pela situação financeira deles. A questão é que o que Jesus tem para mim e para você é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor do que aquilo que o mundo tem para oferecer para você. O povo de Israel no Egito tinha carne. O povo de Israel no Egito tinha comida. Mas aquilo que eles tinham no Egito não era nada comparado com o que Deus tinha para eles. A sua vida, a minha vida é a mesma coisa. Você lá no passado, quando estava antes de ser cristão, quando estava no mundo, podia ter mais dinheiro. Podia ter uma casa maior, podia ter uma situação melhor nisto ou naquilo. Mas eu lhe garanto, e a minha Bíblia não me deixa mentir, aquilo que você tem em Jesus é muito melhor. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela fala, irmãos, que melhor é o pouco de um justo do que a riqueza de muitos ímpios. Tem pessoas, irmãos, que têm muito dinheiro, mas a solidão, a tristeza, as doenças do foro psicológico, não que nós não passemos por isso, As pessoas, muitas das vezes, têm muito dinheiro. Olha a mulher do fluxo de sangue, olha só o exemplo da mulher do fluxo de sangue, 12 anos, toda a sua riqueza estourada, com médicos, com profissionais, com toda a espécie de pessoa que podia talvez ajudá-la. Ela perdeu tudo, mas quando ela perdeu tudo, ela conheceu alguém que finalmente resolveu o seu problema. Ela sem nada, eu imagino que ela, para passar aquela multidão toda, ela teve até que rastejar para chegar a Jesus. Mas só de tocar na orla do seu manto, e o mestre falou: a tua fé te salvou. Ela foi curada sem 1 cêntimo gasto em Jesus. Eu não me importa qual é o seu problema.
Eu não me importa qual é a sua dificuldade. Não que não me importe por não sentir misericórdia. É que não interessa qual é o seu problema para Jesus. Ele pode tudo. Ele resolve tudo. Basta que você tenha fé, obediência e que ore a Ele, que lhe peça a Ele. Se eu tivesse que resumir esta palavra em apenas um versículo, João 15, 7, por favor. Tudo aquilo que eu falei até agora está presente e bastante bem marcado em um só versículo da Bíblia. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, isto é o quê? Oh, aleluia! Temos fé, temos obediência e temos oração. Se vós estiverdes em mim, é obediência. Se vós estiverdes em mim, se nós caminharmos no caminho dele, se nós obedecermos aos desígnios dele, mas depois vem logo a seguir, e as minhas palavras estiverem em vós. Nós vimos ainda agora que a fé é o quê? Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se nós obedecermos, tivermos fé nas palavras de Jesus e por final, pedirdes tudo quanto quiserdes. É só algumas coisas? É muita coisa? É tudo. Tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus seja louvado. Meu amado, minha amada, muitas das vezes o milagre está à porta. Muitas das vezes o milagre está já para bater com a mão na porta. Sabe o que é que acontece? Nós fazemos como ao povo de Israel. Não, está muito difícil, vou parar um bocadinho. Está muito difícil, não posso orar mais. Isto está muito cansativo, não consigo aguentar isto mais. Se você soubesse que caminhar 20 km lhe ia calhar o Euromilhões, você não caminhava? Quem caminhava aqui? Eu caminhava, irmão. Até 30, 40, se fosse preciso. Se você soubesse que falar durante 3 horas lhe davam 20 milhões de euros para a mão sem perguntas, sem limites, você não o fazia. E se você soubesse que por mais que custasse, você obedecer a uma ordem que fosse contra a sua vontade, lhe dariam 20 milhões, 1 milhão de euros, até por 100 mil euros, você não faria. A palavra de Deus, ela fala que a vontade dele é boa, perfeita e... Aleluia, os irmãos estão bons de Bíblia, é assim mesmo, irmãos, continuem a estudar. A palavra, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então aquilo que ele nos manda fazer, falar com ele e acreditar nele, são coisas que devia ser muito fácil para nós, porque tudo o que quiserdes vos será feito. Deus, ele é dono do ouro e da prata. A matéria de que o ouro é feito, de que a prata é feita, foi Deus quem criou, irmão. Foi Deus quem criou, irmã. As riquezas todas, as joias preciosas, foi Deus que criou, irmão. Você acha que Deus não pode chegar na sua vida e criar riqueza?
Agora, onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Mas tudo aquilo que pedires, acreditando, vos será feito. Então, irmãos, a obediência, a fé e a oração, elas mudam a nossa história. A obediência, a fé e a oração, elas transformam vidas ao seu redor. Elas transformam a nossa vida. A fé, a obediência e a oração são chaves necessárias para abrir a porta do reino dos céus. Porque o tesouro mais precioso que você pode ter é a sua salvação. Nada se compara ao nosso Deus, à sua presença na nossa vida. A palavra de Deus, ela disse: pedi e dar-se-vos já, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos já. É hora, irmãos, é o momento dos verdadeiros adoradores o adorarem em espírito e em verdade. Chega de ficarmos no mais ou menos, num bocadinho. Irmão, se você ora meia hora por dia, passa a orar uma. Se você busca 1 hora por dia, passa a buscar 2. Se você lê a Bíblia só meia hora por semana, passa a ler 2 ou 3 horas por semana. Meu amado, a televisão não vai trazer nada de bom para a sua vida. As séries são boas, são interessantes. Eu assisto às vezes, não vou falar que não. Eu não vou mentir. Eu assisto às vezes. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem aqui quer buscar primeiro o reino de Deus? Quem aqui quer uma mudança de vida hoje? Então levante os seus pés. Levante os seus pés, feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, minha amada, a sua dificuldade, o seu problema para Deus não é nada. Nós talvez estejamos a ver o impossível, uma muralha gigante que não dá nem para destruir. Mas Deus destruiu muralhas pelo povo de Israel. Nós talvez estejamos a ver um deserto enorme, impossível para nós de atravessar. Uns egípcios atrás de nós e um mar na nossa frente. Mas Deus, Ele abriu o mar e afogou os egípcios. Oh, aleluia! Neste casamento, Jesus transformou água em vinho, transformou a vergonha em glória, transformou tudo na vida destes noivos. Se você crê neste Deus maravilhoso que nós servimos, ora então comigo nesta noite. Deus Altíssimo, poderoso Pai, te damos glórias, Senhor, te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que tens feito pelo teu povo. Deus, te pedimos, Pai, tanto aqueles que estão lá em casa como aqueles que estão aqui presentemente na tua igreja, Pai. Vem com o teu poder, Senhor, ó Deus, rasgando o mar na nossa frente, Pai, destruindo muralhas, Senhor, Deus transformando água em vinho, Senhor, curando, Senhor, fluxos de sangue, Senhor. Vem, Senhor, a ressuscitar os mortos, Pai. Vem, Senhor, ó Deus, a levantar o vale de ossos secos e a soprar vida, Senhor. Vem a transformar as circunstâncias adversas na nossa vida, Pai. E onde era vergonha, passa a ser, ó Pai, a tua presença. Onde era vergonha, passa a ser a tua glória. Onde era destruição, passa a ser renovo. Onde era, Senhor, ó Deus, a presença do inimigo, passa a ser a tua presença. Onde era, Senhor, ó Deus, o vazio, passa a ser a presença do teu Espírito. Onde era, Senhor, ó Deus, as dificuldades, passa a ser o teu poder. Onde era, Senhor, ó Deus, o desconhecido, passas a ser tu reconhecido, ó Pai, e que nós venhamos a diminuir para que tu cresças em nossas vidas e que a tua glória desça sobre o teu povo e que o teu poder seja derramado sobre as nossas vidas, Pai, e glorificado seja o teu nome em nós. Deus, faz um milagre na vida dos teus filhos. Muda, ó Pai, o quadro das nossas histórias. Transforma as circunstâncias adversas, Pai, e faz milagres em nome de Jesus. Amém.
Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.